determinado fim. Então, ser santo tem a ver com separação. Nós somos santos porque nós fomos separados por Deus. E é bastante interessante que Jesus nos faz esse convite: sede santos, assim como eu sou santo. O Senhor Jesus nos convida a nós nos separarmos e sermos exclusivos dele, para uso exclusivo dele. Então, santidade tem a ver com separação. Santidade tem a ver com renúncia. Nós temos que renunciar o nosso eu para fazermos a vontade do nosso Senhor. Renúncia. Renunciarmos às nossas vontades, renunciarmos os nossos desejos, tudo por amor a Jesus, porque entendemos que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele deu a vida dele por nós, e por isso Ele é o nosso Salvador. É Ele que nos governa. Então nós temos que renunciar o tempo todo para deixarmos que Jesus, Ele nos governe. Para Ele nos governar, nós precisamos renunciar. Poxa, mas aqui eu tenho um jovem aqui me ouvindo que pode falar: poxa, mas eu vou ter que renunciar meus sonhos? Olha, eu vou te dizer uma coisa que vai alegrar o seu coração. O nosso Deus, Ele é o nosso Pai Celeste. E Ele é um Pai que Ele ama realizar os nossos sonhos. Então, às vezes, você abre mão do seu sonho, mas lá na frente Deus vai realizar o teu sonho. Você abre mão para fazer a vontade de Deus, mas lá na frente Ele chega: agora eu estou te dando de presente o teu sonho. Não era naquele momento, mas o momento é agora. Agora eu te preparei. Agora você está preparado para viver a realização do teu sonho. Naquela época, naquele tempo, você ainda não estava preparado. Se eu realizasse o teu sonho, você ia se voltar contra mim. Renúncia. Grave essa palavra no teu interior. Renúncia. Renúncia é algo gratificante. É algo que traz recompensas. É algo que mexe com o coração do Pai. E para sermos santos, nós precisamos renunciar. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas em nossas vidas para agradarmos ao nosso Senhor. E nesse processo, tudo é um processo. Nada é no abrir e fechar de olhos. Tudo tem um processo. E esse processo para nos tornarmos santos é chamado de santificação. É aí que o apóstolo Paulo vai falar sobre a santificação. Santificação é um processo para nos tornarmos santos. Mas, pastora, aqui na terra não tem ninguém santo. O único santo foi Jesus. Mas nós temos um outro tipo de santidade a viver aqui na terra. A santidade divina, a santidade de Deus Pai, a santidade do nosso Senhor e Salvador é uma santidade de qualidade, de atributos. Mas a minha e a tua santidade, o processo da santificação, de nos tornarmos santos aqui na terra, são as nossas atitudes, as nossas ações. Então nos tornamos santos para o Senhor Jesus a partir do momento que temos ações em busca de Deus, em querer fazer a vontade dEle, em querer agradar a Ele, em querer ser obediente. Quando a gente toma ações nesse sentido, nós estamos nos tornando santos. A plenitude da santidade nós só vamos viver lá no céu. Amanda, só lá no céu. Aqui nós estamos no processo. Agora, por que esse processo? Porque Deus seria injusto se não nos preparássemos para viver a santidade com Ele. Ele seria injusto.
E Deus, Ele não dá nada além das nossas forças. Ele não dá nada sem nos avisar, sem nos preparar. Então, aqui na terra, eu e você estamos sendo preparados. Estamos no processo para atingirmos a santidade. E o nome desse processo é a santificação. É aí que eu quero que você leia comigo. O versículo, eu falei capítulo 12, mas eu vou ali no capítulo 11 primeiro. No capítulo 11, não, perdão, é o capítulo 12 mesmo. Capítulo 12, só que eu vou mudar o versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Porque aqueles, na verdade, um pouco de tempo, nos corrijam como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus está falando que Ele quer que eu e você sejamos participantes da santidade dele. Como é que a gente pode participar da santidade de Deus? Entrando no processo da santificação. Eu levanto a mão para o Senhor Jesus, eu aceito o Senhor Jesus, mas se eu não entro no processo da santificação, eu vou morrer. Eu vou ser deixado para trás. Eu preciso levantar minhas mãos para o Senhor Jesus e entrar imediatamente nesse processo da santificação. Porque é esse processo que vai nos preparar para quando nós vamos morar com Ele eternamente lá no céu. Então, é a santificação do coração. Precisamos santificar o nosso coração. O que é santificarmos o nosso coração? É entrarmos na santidade de Deus. Entrarmos na santidade, reconhecermos a santidade de Deus. E o que é a santidade de Deus, pastora? São as qualidades de Deus. Deus, Ele tem muitas qualidades. Deus, Ele tem muitos atributos. Deus é maravilhoso. Deus é onipotente. Onipotente, todo o poder é de Deus. Ele é onisciente, é o único que sabe todos os pensamentos. Nem o diabo sabe todos os pensamentos. O diabo não consegue entrar na nossa mente. Ele consegue jogar coisas dentro da nossa mente. Agora, entrar e ler os nossos pensamentos, não. Mas Deus consegue. Deus sabe tudo que eu e você estamos pensando agora, em qualquer momento. Não adianta se esconder de Deus, porque Ele também é onipresente. Ele está em todos os lugares. O salmista diz lá no livro de Salmos: se no mais profundo do abismo eu for, tu vai estar comigo lá. Se no mais alto dos céus eu for, tu vai estar comigo lá. Porque Deus está em todos os lugares. O diabo não. O diabo não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares. Aí ele manda os trabalhadores dele, os demônios, para tomarem conta, já que ele não pode estar em todos os lugares. Os demônios tomam conta e falam para ele, porque atributos só tem o Senhor, só tem Deus. Então, entrar na santidade de Deus é conhecer os atributos, é a santidade no coração. Quando você deixa entrar no teu coração que Deus é onipotente, é onisciente e é onipresente, acabou para o inferno, acabou. Você está santificando o teu coração com as qualidades do teu Deus. Que Deus, quando você deixa entrar no teu coração, que Deus é amor. O que é Deus? Deus é amor, está escrito. Deus é amor. Quando você deixa esse atributo entrar dentro do teu coração, você está trazendo a santidade de Deus para dentro do coração. Deus é a paz que excede a todo entendimento. Ninguém consegue compreender a paz de Deus. Já viu aquele irmão no meio de uma prova, no meio de uma luta, no meio de uma adversidade, mas ele está em paz. Ele está tranquilo. E as pessoas olham e não entendem. Como ele está tranquilo? Como ele pode estar tranquilo se ele tem meia dúzia de filhos e foi mandado embora do trabalho? Mas
Mas ele conhece um atributo de Deus. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. A confiança. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, é minha torre alta. Ele conhece os atributos de Deus. Podem cair 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas eu não sou atingido. Ele conhece o poder do Deus dele, ele conhece o atributo de Deus, ele santifica o seu coração. Então, no momento em que você reconhece quem é Deus, e você consegue ver em Deus os atributos que ele tem, você está santificando o teu coração. E a palavra de Deus fala mais sobre santidade no coração. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso também faz parte da santidade no coração. Você quer atrair a santidade de Deus para o teu coração? Você tem que seguir a paz com todos. Quando você está em paz, você não tem perturbação na tua vida, na tua mente, você consegue olhar para o teu próximo e ver a necessidade dele. Eu consigo olhar para a irmã Laíde e falar: a irmã Laíde não está bem, tem algo acontecendo com ela. Agora imagina se eu estou atribulada, se eu estou cheia de preocupação, se eu estou agitada, andando para um lado para o outro, se eu estou desesperada, se eu estou desequilibrada. Tem como eu olhar para a irmã e ter a sensibilidade? Ela não está bem. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos é você estar em paz para você poder ver a necessidade do teu próximo. Quando você está em paz, você enxerga muita coisa. E é isso que o inimigo quer roubar de nós. Esse agente pacificador que Deus quer que sejamos. Deus, ser agente pacificador, não é, você tem que estar bem com todos. Mas não é aquela história de que eu vou ter que participar daquela rodinha lá de cervejal lá no final do expediente para eu estar em paz com todos os meus amigos e até meu chefe. Não é isso. Não é isso. Salmo 1 nos adverte em sentar na roda dos escarnecedores. Não é isso. Não é isso. Você ser um agente pacificador, você não precisa se assentar na roda dos escarnecedores, mas a sua expressão, o que tem dentro, de dentro para fora, você vai conseguir acalmar ânimos, você vai conseguir passar que há uma esperança. Gente, eu acabei de receber um laudo médico, eu estou com câncer, o médico me deu 6 meses de vida, eu vou morrer, eu estou desesperada. E chega aquele homem ou aquela mulher de Deus, só no olhar, ele já vai trazer uma confiança, ele já vai trazer uma paz, ele vai fazer aquela pessoa: calma, ainda não é o fim. O único que pode determinar a sentença da sua vida, o final da sua vida, é Deus, não é o médico. Embora ele tenha dado o pior diagnóstico, mas ela traz aquele sentimento de paz, a esperança. O mundo jaz no maligno, guerras por todos os lados. Nós vemos aí a guerra da Rússia com a Ucrânia, pessoas sendo decapitadas. Século 21, Amanda, pessoas sendo decapitadas, inocentes. Guerras. Sudão em guerra, bombas, mísseis, guerras. Nós vemos aí tanta violência aqui no nosso Rio de Janeiro, quanta violência. Nós vemos fome, nós vemos catástrofes, tudo para mexer com o nosso equilíbrio, tudo para roubar a nossa paz. E Deus nos chama não, Ele dá uma ordem: seguir a paz com
com todo. Eu não quero você atribulado, eu não quero você perturbado, eu quero você agente pacificador, eu quero você que leve a minha paz, que leve a minha paz para onde você for. Eu quero te usar, seja na zona de maior conflito, no meio do olho do furacão, mas eu quero te usar. E você precisa estar em paz com todos. E não há tempo, não é tempo de estarmos arranjando confusões, arranjando intrigas, brigas, desentendimentos. Até dentro da nossa parentela não é tempo para isso. Não é tempo de buscarmos a paz com todos. Deus quer te usar até no meio da tua parentela, Deus quer te usar, mas você está cheio de mimimi, você está causando ali dentro da tua parentela, e Deus está falando contigo hoje: seguir a paz com todos, seguir a paz com a tua parentela, seguir a paz no teu trabalho, seguir a paz na tua vizinhança, seguir a paz dentro da minha casa. Eu estou vendo muitos ali de falando mal um do outro. Eu não quero isso, eu quero paz. Eu quero seguir a paz com todos. E junto com a paz, ele vem com uma outra palavra: santificação. A paz está atrelada à santificação. Como é que você vai entrar no processo de santificação se você não está em paz? Então, uma está atrelada à outra. Quando você está em plena paz, em pleno repouso, é sinal que você está no processo da santificação. Paz e santificação caminham juntos. E ele ainda diz mais: sem a santificação tu não vai ver Deus. Mas Senhor, eu levantei minhas mãos para o Senhor Jesus, eu fiz a minha confissão pública, eu até me batizei e desci as águas. Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Cadê a santificação? Eu não te vi na escola da santificação, eu não te vi no processo da santificação. Você era um preguiçoso, você não queria essa escola de jeito nenhum. Quando você ia assistir a aula da santificação, tu dormia. Quando você fazia a prova da santificação, você tirava 0. Agora você não vai ver a minha face. Porque para entrar aqui tem que passar por essa escola com nota 10. Com nota 10. Deixa de ser preguiçoso e vai entrar no processo da santificação. Entra no processo da santificação. Pastora, que processo é esse da santificação? É se render totalmente a Deus, ao governo de Deus. É ser separado, é viver renúncias na tua vida, é agradar mais a Deus do que a ti. Esse é o processo da santificação. É você estar em paz e você olhar a necessidade do teu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aquela cruz que matou Jesus, ela era composta de 2 madeiras, uma vertical e uma horizontal. A vertical é o relacionamento do homem com Deus. Eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso da santificação. Agora a horizontal é o relacionamento do homem com o homem. O homem com o homem. Os 2 principais mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo. Você só pode fazer aquela atitude com o próximo se você fosse fazer com você mesmo. Fora disso, você está pecando, você está errando, você está sendo injusto com o teu próximo, porque você não faria aquilo com você mesmo. É muito sério. É fácil, não é difícil, mas é sério. Você tem que renunciar a muita coisa na tua vida para você seguir esse mandamento: amar o próximo como eu mesmo me amo.
Deus está pedindo demais. Aí eu vou ter que renunciar. Aí eu vou ter que renunciar ao meu orgulho. Eu vou ter que renunciar à minha prepotência. Eu vou ter que renunciar à minha soberba. Ah, está pedindo demais. Processo da santificação. Você já entra nesse processo aprendendo a palavrinha renúncia. Já é a primeira lição. Renúncia. Renuncia. Renuncia. Renuncia as suas vontades. Renuncia o teu eu. Renuncia os teus sonhos. Renuncia. Renuncia. Que você vai ver qual é a nota que tu vai tirar nessa escola. E como tu vai ver a face de Deus quando chegar diante dele. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a face de Deus. Esse ninguém verá é futuro. Verá é a volta do Senhor Jesus. Verá é morarmos com Ele eternamente na Nova Jerusalém. É futuro. Então você não vai ser salvo se você não viver hoje, agora, a paz com todo e a santificação. Tem muitos que estão na igreja, eu sou crente, eu estou na casa do Senhor, eu trabalho no Ministério da Ação Social, eu sou da intercessão, eu trabalho com a música. Está na escola da santificação? Não vai ver. Pode estar em todos os ministérios, mas se você não estiver na escola da santificação, matriculado, aluno presente em todas as aulas, tirando as melhores notas, não vai ver não vai ver a face do Senhor. Não vai chegar naquele último instante, apartai-vos de mim. E nós não queremos isso para a nossa vida. Nós não queremos isso para a nossa vida. Ver a face de Deus depende da santidade. Bom, agora nós vamos lá para o versículo 15 e 17. Diz assim, 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então nós vemos aí que ninguém se prive. Essa palavra privação, você ser privado de fazer algo. Paulo está dizendo que ninguém se prive da graça de Deus. Poxa, mas como é que eu vou me privar? Eu não vou poder entrar na graça de Deus? Como que alguém pode fazer isso? Como que alguém pode se privar de uma coisa maravilhosa que é a graça de Deus? Se fosse assim, eu posso privar a Amanda da graça de Deus, até eu vou prejudicar para que ela não receba a graça de Deus, vice-versa. Agora, eu mesmo me privar de receber a graça de Deus? Como isso pode acontecer? Isso pode acontecer através de uma palavrinha chamada profanação. Profanação é pegar algo que é santo e fazer ele comum. No grego, Pedro diz que profanação é a soleira. A soleira de entrada de uma casa, onde todo mundo passa e sai, de tão comum. É tornar comum uma coisa que é santa. Eu entro e saio por ali, passo pela soleira. Mas o santo de Deus tu não pode tratar como uma coisa comum. O santo de Deus não é algo comum. Você não pode querer usar o santo de Deus para realizar os seus desejos. Isso se chama profanação. E
dá o exemplo de Esaú. O que Esaú fez, hein? Esaú, ele vendeu o direito dele de primogenitura. Naquele tempo, Amanda, o povo judeu, eles eram rigorosos na prática da sua cultura. E tinha a bênção da primogenitura. Alex é minha primogênita. Se fosse judeu, ela teria um monte de gratificações por ser a primogênita. Ela receberia a porção dobrada da minha herança, porque ela é a minha primogênita. Mas aqui no Brasil nós não temos essa cultura. Mas o povo de Israel sim. Então, ainda financeiramente e espiritualmente, porque recebia a bênção do Pai. E a bênção do Pai era mais importante do que o dinheiro, do que a herança. Foi isso que Esaú, ele não conseguiu enxergar. Ele profanou a bênção do Pai. Ele fez da bênção do Pai algo comum, que se consegue em qualquer cantinho. Tudo bem, eu vou vender para o meu irmão. Por quê? Porque ele queria saciar a sua fome. Ele queria usar o santo de Deus para a realização da sua vontade pessoal. Ele profanou. Essa é a única maneira que se tem de se privar da graça de Deus, quando profanamos o santo do Senhor. Profanação, apostasia. Nós pegamos o santo e lidamos como algo corriqueiro, algo que a gente encontra em qualquer canto. Não, as coisas de Deus santas são separadas. Ela não pode ser comparada a qualquer coisinha. E foi assim que Esaú foi lá. Ele estava com muita fome, e ele foi lá e vendeu de boa a bênção dele da primogenitura para o irmão Jacó. Aí o que diz? O que diz aqui o texto de Hebreus 12, no versículo 17? Porque bem sabeis que, querendo que, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas o buscou. Ele perdeu, porque ele profanou. E ele deixou entrar dentro dele, com essa profanação, uma erva de amargura, que é dito aqui na palavra. Amargura, uma erva venenosa. Por que ela é venenosa? Porque ela mata. E uma erva que contamina. Irmãos, amargura é algo muito triste. A pessoa que é uma pessoa amargurada, ela vive uma tristeza contínua. A tristeza dela nunca passa. A pessoa amargurada é uma pessoa que vive cheia de rancor, cheia de mágoa. É uma pessoa que murmura o tempo todo. Então ele deixou, aquela raiz entrou dentro dele de amargura, envenenou ele de uma tal maneira que ele profanou. Ele vendeu o direito de primogenitura. E é aí que eu quero me prender. Igreja do Senhor Jesus. Existem dois pecados sérios. Existe o pecado da amargura e existe o pecado da profanação. Muitas das vezes nós somos crentes dentro da casa do Senhor amargurados. Estamos dentro da casa do Senhor com uma vegetação chamada amargura. E essa vegetação, ela contamina quem está do lado. Ela passa de um para o outro. Ela é contagiosa. Então eu começo dentro da casa do Senhor. Eu começo com o meu semblante triste. Eu começo com o meu rancor. Tudo eu quero falar sobre o que eu passei, o que fizeram comigo. Uma mágoa que não sai. Eu começo a reclamar de tudo. Hoje o culto não estava bom, a pregação não foi boa, o louvor não foi bom. E eu começo a falar com um, aí contamina. Aquele irmãozinho que estava alegre, feliz, começa a ficar triste. Aí falo com o outro. Ele vai contaminando todo mundo com amargura, porque ele está cheio de vegetação da amargura dentro dele. Muitas das vezes, esse que cultiva a amargura,
ele pode chegar ao ponto de ter a erva daninha chamada profanação. Se ele chegar no ponto da profanação, aí ele vai florescer e frutificar a miséria. Se ele, dentro da casa do Senhor, começa com amargura, não é tratado, não é liberto, não é curado, ele vai para a profanação. Aí é aquela vegetação, aí começa a florescer, aí o fruto que ele vai colher, miséria. Não tem nada, não tem nenhum meio de subsistência. Eu estou privado da graça de Deus. Agora é morte, agora é rejeição. Foi o que aconteceu com Esaú. E Deus está nos mostrando aqui, porque a santidade, nós falamos da santidade dentro do nosso coração. Como é que é a santidade do nosso coração? É nós reconhecermos os atributos de Deus. Mas tem a santidade na igreja. A santidade na igreja, você tem que seguir a paz com todos, para você olhar para aquele irmão e ver, aquele irmão precisa de ajuda, aquele irmão precisa de oração, aquele irmão, ele está com uma plantação de amargura dentro dele. Se eu não cuidar, se eu não abraçar, se eu não orar, se eu não fizer campanha com ele, se eu não for na casa dele, se eu não investir na palavra de Deus, ele vai chegar e vai frutificar a miséria aqui dentro da casa do Senhor e vai morrer e vai ser rejeitado e não tem como voltar. Não tem, acabou. Quando você chega no ponto de ser rejeitado, acabou. Esaú nunca mais receberia a bênção da primogenitura, porque ele deixou. Talvez, eu não sei o que aconteceu com Esaú. Nós sabemos a história de Esaú, que ele foi um filho mimado pelo pai. Talvez ali aquela raiz começou desde a infância dele, desde a infância, e ninguém olhou, e ninguém cuidou, e aquilo foi crescendo, até o ponto que passou de amargura e entra na profanação. Vendeu a primogenitura dele. Olha, cuidado. Quem está de pé, olhe, cuidado, veja para que não caia. Eu estou falando não para as pessoas do mundo, eu estou falando para as pessoas dentro da casa do Senhor. Cuidado, peça ao Espírito Santo para te mostrar o teu interior. Será que tem alguma contaminação dentro de mim? Será que tem alguma erva venenosa dentro de mim que vai me levar à profanação e à minha morte espiritual, à apostasia? Será que eu vou vender o meu direito de primogenitura? Eu vou trocar ele por um desejo pessoal meu, porque eu estou com fome, porque eu quero aquele emprego, com aquele salário mais alto, porque eu quero comprar aquele carro, porque eu quero fazer aquela viagem, e para isso eu vendo a minha primogenitura. Eu trato o sagrado como se fosse qualquer coisa. Eu piso no sagrado. Isso é profanação. Isso é profanação. Nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes aqui na terra. Ela vai ser nos cobrada lá no céu. Nós temos toda a liberdade do mundo aqui para fazermos o que quiser. Se eu quiser pegar uma arma e dar um tiro na minha cabeça, eu posso fazer, porque eu tenho liberdade. Eu posso. Mas só que eu entendo que a minha vida é do Senhor Jesus. Só Ele pode tirar a minha vida, por isso eu não faço. Então uma escolha minha, é uma escolha pessoal. E Deus essa noite está te chamando para você precisa fazer escolhas. Você precisa fazer escolhas. E a escolha é, eu quero hoje, eu conheço Jesus, eu já levantei minhas mãos para Ele, eu quero hoje entrar na escola da santidade, eu quero entrar no processo da santificação, eu quero viver de fé em fé, eu quero renunciar na minha vida, eu não quero frutificar miséria, eu não quero ser miserável, desgraçado. O que é desgraçado? É estar sem a graça de Deus. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero viver uma vida plena. Eu quero viver uma vida com a graça de Deus sobre a minha vida. É isso que Deus te chama. É isso que Deus deseja de você. Então você que está me ouvindo,
que aonde a minha voz está chegando até você. Deus não te criou para que você, com teu livre-arbítrio, se destrua. Mas Deus te criou para que você venha para Ele, usufruir da graça dEle. Que você mesmo não se prive da graça de Deus, mas que você vem para Ele. Ele tem graça para a tua vida, Ele tem amor para a tua vida. Ele quer o teu bem, Ele quer te amar, Ele quer te abraçar, Ele quer cuidar de você. O apóstolo Paulo se preocupava com os crentes daquela época, irmãos. Ele se preocupava, e ele diz aqui no versículo 18, diz assim: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, escuridão e trevas e a tempestade, e o ao sonido da trombeta, a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhe mandavam. Até um animal tocar o monte, esse seria apedrejado. E não terrível em visão que Moisés disse: estou todo assombrado, estou tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade de Davi vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos e milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o justo juiz, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e no sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque senão escaparão aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverá não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que os imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E aí Paulo ele vai comparar dois montes, o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai era um monte onde o próprio Deus vinha, Amanda. Ele vinha com fogo, ele vinha com voz de trovão. Devia ser algo assim impactante, porque diz que Moisés tremia de medo. Moisés, que falava com Deus face a face, tinha medo do monte, na hora que Deus se manifestava. Deus, ele se manifestava aqui no nosso meio, no Monte Sinai. E era algo assim assombroso. Se qualquer uma das pessoas ali do povo encostasse, ia morrer apedrejado. Deveria cair uma saraiva, uma chuva de pedras, e ele morria, porque tocou no santo. Tocou no santo. E aí, ele diz: ainda não chegaste no Monte Sinai. Nós não. O povo do Antigo Testamento viu, mas nós não. Para nós vivemos no tempo da graça. Para nós é o Monte Sião. O Monte Sião é o monte da Nova Jerusalém, cidade santa, onde vamos morar. Lá não vai ter fogo consumidor, não vai ter chuva de pedras, não vai ter aquela voz que assusta, não. Lá no Monte Sinai, Pedro, Deus era o legislador. Ele só aparecia ali para colocar as leis. Agora, no Monte Sião, ele é o administrador. Ele administra. Ele está nos
administrando aqui o culto que estamos fazendo. Ele está aqui, ó, administrando, colocando tudo. A pastora vai falar isso, a Alexia vai tocar aquilo, a irmã Laide vai fazer, a Amanda vai estar observando aqui, ele vai tocar no coração dela. O Pedro, eu vou dar essa palavra para ele falar aqui na frente. Ele é o administrador. Nós vivemos na nova aliança, no qual o Senhor Jesus é o mediador entre nós e Deus. E nós temos que viver pela graça, não nos privarmos da graça, mas vivermos pela graça. Senão, nós vamos nos encher de misérias, de desgraças, até o ponto que vamos apostatar. Então, nessa noite, eu quero fazer um convite para você. Você que está nos ouvindo, aonde a minha voz está chegando, você que está assistindo essa palavra, se matricula na escola da santificação. Se matricula nessa escola. Começa a aprender a ser santo aqui na terra, para você ver a face de Deus, morar com Ele eternamente. E para que você não se prive da graça de Deus aqui na terra. Deus tem a graça dele para você aqui na terra. Os tempos são maus, são difíceis, mas Deus tem a graça dele para você sobreviver aqui, florescendo em amor, florescendo em graça. Entra nessa escola, fala com o Senhor: Senhor, me matricula, eu quero entrar nessa turma, eu quero viver a cada dia essa aula, cada dia uma aula diferente sobre santificação, sobre santidade, cada dia uma aula diferente. Um dia o Senhor vai te ensinar a aula do amor, você amar sem distinção. Outro dia o Senhor vai te ensinar a aula da fé, para você perseverar, ser resistente até o final. Outro dia o Senhor vai te ensinar a aula do arrependimento. Você já assistiu essa aula do arrependimento? Se arrepender do miserável homem que nós somos. Você já assistiu? Essa aula é importante, porque você vai aprender a se arrepender e você vai ser perdoado dos seus pecados, você vai ser lavado e purificado. Essa aula vai te dar uma nota muito alta, que vai ter um peso na tua média final. A aula do arrependimento. Se matricula nessa escola, se matricula. Nesse momento eu vou pedir a todos que abaixem suas cabeças e nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra ministrada aqui, Senhor. Senhor, Tu queres trabalhar em nós, Senhor. Oh Deus, Tu queres, Tu tem falado conosco. Santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. A mesma palavra de João Batista: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Nós temos que nos santificar como Tua igreja aqui na terra. Nós temos que tratar as coisas dos céus como elas merecem ser tratadas. Não tratar as coisas espirituais dos céus como nós tratamos com qualquer futilidade aqui na terra. Não nos permita pecar o pecado de Esaú, de profanarmos, de vendermos o nosso direito de primogenitura por causa de um pecado de gula. Não nos deixa, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos nos arrepender de tudo que fizemos até agora, que desagradou a Deus, de todas as vezes que nós vendemos o nosso direito de primogenitura para satisfazer, para realizar os nossos desejos. Nos perdoa, Espírito Santo. Nós confessamos o nosso pecado. O Espírito Santo está trabalhando agora, está trabalhando na tua mente, está trabalhando no teu coração, e Ele vai trazer a memória. Se não está trazendo agora a memória, aquilo que você pecou, que você desagradou a Deus, aquilo que fez com que você vendesse o seu direito de primogenitura, Ele vai trazer a tua memória. Durante a semana Ele vai trazer a tua memória. Você vai se arrepender, você vai confiar
confessar, e você vai ser perdoado, e você vai ser lavado, e você vai ser purificado, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar a cada vida aqui que está ouvindo essa palavra. Senhor, dá-nos força, que não sejamos preguiçosos, acomodados, Senhor, mas que possamos estar cheios da tua força, Senhor, para querermos, Senhor, continuarmos na escola da santificação, Senhor, para sermos aprovados e vermos a tua face no grande dia, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e cantar mais um louvor?